E o Marquinho vai fazer o preparo de hoje. Tá vendo o sorriso dele? Tá todo feliz. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo é o 29. Exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que se pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Bom, esse tema é tão importante que até no livro dos Espíritos ele é abordado na questão 685, onde Kardec pergunta: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? E os Espíritos respondem: sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e não o pode? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve lhe tomar o lugar. É a lei da caridade. E é um tema também tão antigo que ele é um dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. Nós precisamos nos lembrar disso porque na nossa cultura não é muito comum a gente valorizar o idoso, o que é diferente nas culturas orientais. Se nós estamos numa situação em que temos que conviver com algum idoso, algum motivo há, pois nada é por acaso. Pode ser uma grande oportunidade de estarmos redimindo algum débito que tenhamos com ele desta ou de vidas anteriores. E por isso precisamos agradecer por essa oportunidade e também pela oportunidade de podermos praticar a tolerância e a caridade. Agradecendo também, retribuindo tudo que eles fizeram por nós e pela sociedade de uma forma geral, e não julgando o que eles fizeram em suas vidas para depois decidir se eles são merecedores ou não da nossa ajuda. Precisamos sempre ter compaixão em qualquer que seja a situação. Devemos aproveitar a experiência que eles adquiriram e fazê-los sentirem-se incluídos e participativos, evitando o contrário, que é quando se retira todas as atividades e responsabilidades do idoso, como se ele fosse um incapaz, e até mesmo excluindo-os do nosso convívio, através de internação em clínicas ou deixando-os com cuidadores, esquecendo que o principal que eles precisam é do nosso amor. Precisamos nos lembrar que no futuro nós seremos esses idosos e nós vamos querer que seja feito o mesmo conosco. E mesmo sem esperar retribuição, o retorno virá, através de outros encarnados e do plano espiritual, quem sabe até do espírito desse mesmo idoso que nós podemos ajudar em nossa juventude. Boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, consolador, que nos abençoa na noite de hoje e nos acolhe nos braços. Te pedimos, Senhor, que nos envolva o coração em paz, as nossas mentes em sensibilidade para compreender os seus ensinamentos, e a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que acolha com a sua alegria e a sua inspiração o nosso amigo querido Paulo Nagai, nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Nós vamos hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, duas questões que têm como subtítulo motivos de resignação. A doutrina espírita, ela tem uma característica, e
os espíritos assim colocaram durante a codificação, e o próprio Kardec, de que ela não viria a destruir a lei, e sim dar cumprimento a ela, e com argumento até, porque alguns contestavam, pô, se Jesus veio, falou o que falou, fez o que fez, qual a necessidade de vir uma outra doutrina para fazer alguma coisa? E os espíritos colocam para esclarecer, detalhar. E tem algumas coisas que não dá para engolir se você não mastigar. Algumas passagens, Kardec fez uma seleção, que aí os nossos irmãos evangélicos ficam meio aborrecidos, porque Kardec pegou a parte que interessava, deturpou o evangelho. Não, o que Kardec fez foi o seguinte, pegou as partes que não tinham menor controvérsia em termos de moral. Ele colocou as questões que estariam mais claras. Mas, dentre essas, tem algumas que ele até separou no capítulo A Estranha Moral, porque, aparentemente, algumas citações apontavam para algo meio antagônico. E o entendimento da doutrina espírita coloca claramente o que aquilo ali significava, e os argumentos lógicos de Kardec, os espíritos trazendo mais subsídios, dá um entendimento muito mais claro disso. Isso aqui também, se você não entender, porque quando você fala assim, bem-aventurados os aflitos, sofre que você vai conquistar a tua felicidade lá na frente. E o cara está sofrendo ali. Ou você entende o porquê que esse sofrimento hoje vai fazer você feliz amanhã, mas amanhã aí é talvez quando desencarnar, ou, não sei, o espírito acredita em reencarnação. Quer dizer, ele tem uma ideia de projeção das vidas maior. Então ele também pode olhar e falar assim, caramba, tá legal, eu sei que eu vou colher o que eu vou plantar, estou plantando hoje, mas esse negócio vai florescer quando? Tem aquele negócio que você semeia, caiu entre as pedras, caiu na terra fértil, caiu não sei aonde, caiu. Algumas vingam, outras não. Então, é algo que quem chegou na doutrina espírita já tem um nível de questionamento que proporciona isso. Eu não sei vocês. Porque quando você fala assim, pô, sofrer, e as pessoas que estão sofrendo, tu vai falar isso da maneira que está citada só no Evangelho. Não, bem-aventurados aflitos. O reino do céu é de vocês. E o cara fala assim, meu amigo, eu não tenho comida para botar na mesa. Meu filho está doente. E eu quero saber lá de reino dos céus. É muito duro isso. Aí você vai falar assim, bom, mas a doutrina espírita, pelo entendimento do que é a lei, e pelo que mostra desse mecanismo da lei, aí a gente vê que a gente tem uma explicação lógica e que te leva a acreditar nisso. Qual é a lógica que tem nesse negócio? Bom, primeiro é que Kardec já coloca assim, ó, Jesus, ao mesmo tempo, nessa citação, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio da cura. Porque se a pessoa estiver sofrendo ali, mas não estiver sofrendo, vamos falar assim, bem igual bom cabrito, não vai adiantar. Que é a tal da resignação. Quando a gente fala que um bom cabrito não berra, e se você está passando pelo sofrimento e está blasfemando, e o espírito blasfema de uma maneira sutil. Quem blasfema claramente está sofrendo ali, fala, Deus, por que Deus fez isso comigo? Vai assim. O espírito vai assim, por que comigo? Eu estou trabalhando lá na empresa das almas. Meu salário está indo para um banco lá do nosso lar. Venho todos os dias, dou passe. E o cara meio com que cobra essa troca. Eu falei, peraí. E isso é uma blasfêmia porque se eu não estou aceitando esse sofrimento,
esse sofrimento, já vamos adiantar logo, não é esse sofrimento aqui que vai te dar a felicidade. E a gente vai ver por quê. Porque tem a resignação aqui, e ele é o prenúncio da cura. Por que é o prenúncio da cura? Só procura a cura quem está doente. Quem não está doente não tem que se curar. Nós todos que estamos na Terra, estamos doentes. Não é de zika, chikungunya, dengue, esse vírus, nada disso. Nós somos doentes da alma. Nós somos espíritos imperfeitos que vamos sofrer problemas físicos e morais. Aí vem outra citação de Jesus. Enquanto não pagar o último ceitil. Por que isso? Será que Deus, ou Jesus, que é o governador do planeta, com aquela comissão de espíritos que ajuda ele a gerenciar isso, fica olhando assim, para cobrar a gente? Ó, tu ainda está devendo, hein? Enquanto não pagar, mesmo essa merrequinha que está aí, vai ficar sofrendo. Não tem isso. Ocorre que a gente tem que lembrar de algumas coisas, que o que é felicidade para a doutrina espírita, em termos morais? Consciência tranquila e fé no futuro. Uma consciência tranquila, nós só temos quando não temos peso de um erro, de um desvio nessa consciência. Não é que nunca tenha errado. Já posso ter errado e todos nós erramos. Mas que eu já tenha passado por um processo total. Reconhecer o erro, se arrepender, querer se redimir, se fortalecer, mudar, fazer uma modificação moral para poder se redimir. Se não cumprir essas etapas, é físico. As marcas perispirituais de desequilíbrio nas moléculas do corpo mental e do corpo espiritual depois não vão se equilibrar e eu vou ter sempre uma manchinha que vai provocar alguma coisa quando eu reencarnar. Então é um processo. E por que não adianta eu só sofrer? Porque se fosse isso, o que tem mais na Terra hoje? Sofrimento. Então estava todo mundo salvo. Olha só. E não é isso que a gente está vendo. Agora, o chamado bem sofrer faz parte do processo. E o não chiar, a condição lá de você estar resignado, é por quê? Porque há um planejamento anterior que nós, espíritos medianos, temos essa programação. Aí você fala assim, pô, como é que você sabe disso? Como é que você está falando de estar inventando? Não. Vê lá, Missionários da Luz, reencarnação de Sigismundo, ele explica que aquela reencarnação de Sigismundo é igual à maioria de nós, espíritos médios. Os espíritos mais inferiores requerem mais cuidado, aí ele bota o 8 e bota o 80. E espíritos evoluídos não precisam nem de concurso de ninguém, eles mesmos se viram sozinhos, programa reencarnação e está tudo certo. Naquele momento físico de reencarnar, aquela redução perispiritual lá do Sigismundo e tudo. Então há uma programação em que eu, toda vez que desencarno, eu analiso, porque passa um momento de perturbação, um momento vai passar, pode durar frações de segundos ou séculos, uma hora o espírito vai se assentar lá, alguém vai conduzir ele a algum lugar e ele vai ter a visão dos fatos da sua vida e, ao mesmo tempo, vai retomar a memória integral, onde ele vai ver tudo que ele fez. Ah, ele vê tudo desde lá do início? Não, ele vê o que marcou e o que precisa ser visto. Ele entende aquilo ali e ele vai detectar pontos em que ele precisa melhorar. É como se fosse uma avaliação numa empresa, mas uma avaliação bem feita, sem protecionismo, feita uma análise técnica. Então o cara vai lá e reconhece os pontos falhos e traça um planejamento para se melhorar. Só que nesse caminho, dessas várias experiências, eu cometi erro e prejudiquei pessoas individualmente ou coletividade. E aquilo ali, essa remissão, ela tem que ocorrer. E às vezes a gente pensa que é só fazer caridade que isso passa. Passa em termos de consciência, eu vou ter tudo isso que a Iraci falou antes, de bem-estar, vai desentupir isso, aquilo outro, vai dar tudo, proteção espiritual, tudinho.
Mas só que aquela marca perispiritual, ela só sai se eu expurgar. E para expurgar, eu tenho que fazer algo que jogue ela para fora, que expulse. Então, nós estamos falando, problema consciencial aqui, no sentido de eu trabalhando vou ter toda essa ajuda, mas eu estou falando de um prejuízo que eu causei a alguém e que me marcou fisicamente, e que é para eu ser feliz totalmente, eu vou ter que jogar aquilo para fora. Então, eu tenho que, quando tiver condições, solicitar e ir. Porque se eu for obrigado também, isso não é automático, por problemas morais, pagar na outra encarnação, vamos botar o pagar entre aspas aí, tudo que eu fiz de errado na outra, qual o sentido da lei? Não é educativa? Então, qual o valor de eu, sem entender o meu erro, eu consertar, ou eu tentar consertar algo que eu nem reconheci? Por isso, tem espíritos que a gente costuma olhar, porque a gente, quando começa a entender a doutrina espírita, a gente faz uma relação entre o comportamento moral do indivíduo e a saúde que ele tem. Só que isso é relativo. A gente quer olhar ele nessa vida e quer fazer uma análise total, pão, pão, queijo, queijo. E às vezes a gente vê vou dar um exemplo que todo mundo conhece, Jesus Gonçalves, na última encarnação, com Hanseníase. Quem olhasse aquele espírito, se você for falar, que olha lá, Deus marcou para não perder de vista, tá todo, tu vai ligar que ele está ruim ali, porque ele é um espírito ruim. Olha a diferença, ele já está expiando, não no sentido de sofrer, expiação no sentido técnico de expurgar. Por quê? Quando eu estou em prova, eu estou em aprendizado, experiência, condições que eu reencarno e estou aprendendo. Quando eu expio, nesse sentido de expurgar, botar para fora, eu estou com o conhecimento feito e estou tirando esses desequilíbrios. Tem que tomar cuidado, no Evangelho tem os dois sentidos. Usa-se expiação como sofrimento e a gente distingue logo por quê? Porque a expiação do expurgar é consciente. Porque eu tenho que passar pelaquele... Aí não tem erro. Reconhecer o erro, se arrepender e redimir o erro. E só redime se você tiver bala na agulha para chegar lá e fazer. Muito espírito, aí você faz essa relação, aí você fala assim, olha lá um cara bom pra caramba, todo torto, com problema de saúde, com um monte de negócio. Aí você vê um cara lá, que a gente costuma falar assim, olha lá, faz mal pra caramba, tem uma saúde de vaca premiada. O nego fala assim. Aí morre alguém, bonzinho, aí tu fala, ó, morreu o cara que é bonzinho. Aí tem sempre um que fala assim, pô, mas aquele fulano que está ali, que atazana a vida de todo mundo, o cara não morre. E ainda vem outro e completa assim, ó, porque vaso ruim não quebra, não é isso? A reação de vocês comprova que eu não estou inventando. É isso que a gente faz. Então, é uma relação assim, querendo dar uma relação muito direta nesse negócio. Quando esses que têm a chamada saúde vaca premiada, ainda nem começaram o processo. Preste atenção. Nem começaram o processo. Por que não começaram o processo? Aí você vai falar assim, esses caras não ficam doentes? Ficam. Mas as doenças que eles têm não são nenhum expurgo. São consequências naturais da vida material. Tu pode passar a vida sem fazer uma besteira. Teu corpo vai envelhecer? Vai acabar? Vai ter que ir para debaixo da... Vai, não adianta. Não é isso. Você, usando ele bem, você vai botar ele no limite que ele pode. Mas você não faz milagre e passa do limite. Nasceu, viveu, morreu, vai de novo. Vamos embora. Esse ciclo. Então, esses espíritos que estão aí sendo conduzidos e levados pela própria ação da própria natureza, eles não têm ainda consciência moral, então aquele sofrimento não é um sofrimento consciente. Aí a gente já começa a ver a diferença, porque não é o sofrimento em si, é um tipo de sofrimento. É o espírito que já tem consciência dos erros que cometeu e que se preparou para se redimir daqueles erros
e encara ou uma ou várias encarnações com aquele projeto de se recuperar diante da lei. Não é que alguém fique lá esperando e contando as vezes que ele acertou, não. É um procedimento, é um mecanismo automático de que, no momento que ele está fazendo essa transformação moral, e está de sentimento puro, por isso que vale a intenção, quando se fala que não adianta eu fazer alguma coisa, quer dizer, não adianta, não vamos ser tão radicais assim, não. Vamos falar assim. Qualquer ação no bem que eu faça, a repercussão dela em meu benefício vai ser proporcional à sinceridade de propósito que eu coloque na atividade. Para resumir, vide irmão Jacó, o depoimento dele. Fez, quando ele chegou no plano espiritual, ele olhou uma professorinha que estava ali e falou, a visão dele era assim, caramba, essa professorinha tem mais luz do que eu. Eu fui presidente da federação, fiz isso, aquilo, outro. Ele concluiu lá o quê? Porque aquilo foi tão no automático. E se foi no automático, o que quer dizer isso? Não foi consciente. E só a consciência que vai fazer esse mecanismo funcionar. Porque se não for sincero, não adianta. Por isso que a gente fala que no plano espiritual, nossa maneira de ser, ela é a carteira de identidade. Aqui, a gente tem o verniz social, tem a maneira da gente agir, todo mundo engolir, achar, pô, lá o cara é santo. Primeiro que não existe santo, pode tirar o cavalinho da chuva, senão vai se decepcionar. E muita gente sai de doutrina espírita, sai de centro espírita, porque tem ainda a visão que há santos. Aí quando descobre que a pessoa é normal, a pessoa come, bebe, faz as coisas normais, a ver, é um ser humano, está encarnado. Porque as pessoas, nós, quando estamos virados para cá, nós procuramos ainda salvadores da pátria. A verdade é essa. Há milênios, a gente busca a salvação por alguém que vem de fora, por algo que vem de cima. Em nenhum momento, e agora que nós estamos atingindo essa fase de maturidade espiritual, que a gente está começando a ver que essa modificação moral é de dentro para fora. Não é ninguém que vai fazer por mim. Então, essa condição ainda traz para nós alguns vícios de criar uma imagem do outro que ele não tem e nem pode ter. E isso dificulta todo o processo, porque eu estou querendo, na verdade, ter uma bengala para me apoiar. Não que seja errado eu ter um apoio, mas a bengala do jeito que eu estou falando é o seguinte, eu estou querendo que alguém faça por mim, porque é mais prático. Pô, eu vou lá, não seja... Porque lá os espíritos vão me ajudar. Vão ajudar? Vão. Sempre ajudaram, se nós estivermos em qualquer lugar com boa intenção. Agora, uma coisa eles não podem fazer, que é a nossa parte. E essa transformação moral, ela está diretamente ligada à projeção do nosso pensamento, à sinceridade que nós tenhamos em cima disso. Porque quando a gente desencarna, a gente irradia o que é. E aí, na hora que irradia o que é, não adianta eu fingir. Porque eu posso estar falando uma coisa e o espírito está vendo a minha emanação é outra completamente diferente. Então ele está vendo o que eu sou. É essa condição que faz com que a pessoa que esteja passando por um problema e que ela, a maioria das vezes, olha só, a maioria das vezes a gente tem a consciência, quem está espiando ou quem está passando, é que não tem como a gente identificar se isso é prova ou expiação. Mas tem uma dica que você pode descartar, que é a expiação nesse sentido de expurgar. Que se o cabrito estiver berrando, pode apostar que não é expurgo. Porque se fosse expurgo, era sinal que ele tinha aprendido. E quem aprendeu não reclama. Está claro isso? Bem simples. Agora, não dá para você dizer, porque toda prova é um aprendizado. Então, toda prova é uma expiação. Mas nem toda expiação é uma prova, porque nem toda prova você está expurgando alguma coisa. Você está sempre aprendendo. Aprender, você aprende em qualquer situação. Então é muito importante isso, até para esclarecer quem está sofrendo. Porque senão quem está sofrendo ainda vai cobrar de Deus. Espera aí, eu não vou ser consolado? E também outra coisa, que tipo de consolo que eu posso receber?
Nós recebemos um consolo diariamente. Quando viemos à casa espírita, quando estamos nas nossas atividades normais de trabalho, desde que a gente esteja com o pensamento focado naquilo ali, sem querer prejudicar ninguém, fazendo nossa parte direitinho, porque às vezes a gente pensa assim, que a gente tem que ficar em prece o dia todo. Comer, rezar e amar. Tem que fazer tudo, igual o filme, não pode só ficar rezando. A gente já fez isso e deu zebra. A gente no passado ficou lá, não, o mundo está podre, vamos lá para o convento. Aí começamos a abrir buraco debaixo do convento. Fomos nós que fizemos isso. A gente às vezes aponta para lá e esquece que nós fomos os espíritos que estávamos lá. Estamos hoje aqui porque passamos dessa época. Mas agora não vamos querer olhar para lá e condenar isso com olhos de superioridade. Tem que entender a fase que o espírito passou. Então, as experiências que a gente já tem, já diz que não pode fugir. E Jesus botou muito claro isso. Tem que viver do mundo. Não tem jeito não viver no mundo. Mas sem ser do mundo. Isso é o quê? É dar menos valor às coisas materiais do que elas merecem. Porque também tem pessoas que vai do 8 para 80. Então, acha que pode viver, e eu já escutei espírito falar isso, para médium. Porque a gente, quando entra para a doutrina espírita e começa a estudar, a gente acha que vai virar santo de um dia para outro. A gente acha isso. O doutor Erro uma vez falou para a gente assim, centro espírita não é lugar de fazer santo. Não é. Não é. Nessa concepção que a gente tem, não. É um lugar de trabalho e de aprendizado. Então, se você vai com a ideia de trabalhar e aprender, está no lugar certo. Mas se vai esperando milagre, vai ficar esperando realmente assim, sentadinho, porque vai cansar. O milagre ocorre, mas não da maneira que a gente acha que é um milagre. Não milagre como derrogação da lei. O que existe e que a gente chama de milagre é porque fazem parte da lei de Deus, que a maioria de nós não conhece, porque está ligado às leis morais e às condições da influência do espírito na matéria, que a ciência ainda não tem, ainda não aceita isso. Que é outra coisa que a gente fala, a gente já falou aqui numa outra vez, pessoal, comprovação da reencarnação, não tem isso. Não comprova nem a imortalidade da alma, como é que vai comprovar a reencarnação? A ciência não admite que a alma é imortal ainda, a ciência. Há um cientista, 2, 3, pode até admitir. A ciência oficial não admite ainda. Então, se você não tem a comprovação da imortalidade da alma, como é que você vai comprovar a reencarnação? Se você não prova nem que ela permanece viva, como é que você vai provar que ela volta? Não tem isso, é sem pé, sem cabeça. Agora, indícios de, sim. Indícios da reencarnação. Indícios científicos da reencarnação. Pode ter. Como tem, vários livros falam disso. Então, é algo que quando a gente observa dentro do geral, as pessoas que têm um conhecimento, como nós temos, da reencarnação, dessa continuidade e do que nós já fizemos, que nós estamos fazendo e que nós vamos colher mais lá na frente, é o que esse capítulo fala. Causas anteriores e causas atuais das aflições. Porque tem que entender isso também. Porque os espíritos falam nesse capítulo assim, a maioria do sofrimento que a gente tem, e a gente tem mania de tudo falar que é da outra vida, eles falam assim, a maioria dos problemas que os homens têm, e os homens aí somos nós, não são de outra vida, são dessa. Ainda digo mais, são causados por vocês mesmos. É só parar para pensar. O que a gente cria de problema? O exemplo que a Iraci deu da felicidade é porque a gente bota a felicidade onde ela não está. A gente joga a nossa felicidade na mão do outro. A gente condiciona a nossa felicidade no que o outro vai fazer, ou que o outro pode fazer. Tu tem gerenciamento do outro? Não. A gente mal tem de nós mesmos. Você vai falar, como não temos de nós mesmos? Você faz tudo o que você quer fazer? Não estou falando nem de ação diária, não. O que a gente sabe que a lei indica para fazer, e
e o que a gente consegue botar em prática. Paulo, que é Paulo, não fazia, no sentido dele se questionar, por que eu faço tudo que eu não quero e o que eu não quero eu faço. É uma questão de um pensamento seguinte, que ele retrata o processo de aprendizado do Espírito. Que ele está falando assim, eu já sei que o mecanismo é esse, que a lei é assim. Então eu sei que é errado fazer isso. Isso eu faço. Mas isso aqui eu não consegui esperar. É isso que eu estou falando. Nós não somos ainda senhores totais de nós mesmos. Por isso somos espíritos imperfeitos. Enquanto nós não tivermos domínio sobre isso, a gente vai sofrer. E quando sofrer com consciência, porque eu falei, vou encarar isso que eu já estou preparado para superar. Aí, essa resignação vai estar lá. E a gente observa isso em vários espíritos, em casos drásticos, que a gente vê exemplos na doutrina espírita, o cara lá todo arrebentado e ainda fazendo bem e rindo. Todo mundo fala do Amazonas Hércules. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, conheci depois a filha. Mas todo mundo falava que ia visitar ele, não sei o que lá. Ela conheceu. Porque eu na época, eu não ia em Paiti. O pessoal que ia lá falava, eu vou lá, pensando que ia consolar. Isso aí é consolado. Aí você vê, aquele sofrimento é resignado? Provavelmente expiação. Porque caracteriza que aquele espírito sabe, aquele espírito superou. Então ele está ali expurgando, por isso que ele ri. Porque ele fala assim, cara, como é que esse cara está sofrendo e está assim? Esse é o sofrimento que Jesus fala aqui. Porque ele tem certeza como espírito que esse sofrimento está libertando ele. Como Jesus Gonçalves, na sua ranceníase, sabia, como espírito, que ia sair limpo, como saiu com o corpo espiritual brilhando. Aí, todo aquele comprometimento que ele teve como larico e com aquelas épocas, aquelas vivências como guerreiro, a gente jogou para fora ali. Porque tem uma ação moral e tem o expurgo físico que tem que acontecer também. E é interessante que tem algumas outras coisas que é um sofrimento, mas que não tem causa anterior também. Aí é a informação do plano espiritual, e um plano espiritual que eu confio, até pelo médium, que era o altivo ainda encarnado, e o espírito de Inácio Bittencourt, que é patrono lá do nosso encontro de medicina espiritual, e que nós tivemos muito contato de estudo com ele. Uma vez estava se falando sobre essa consequência das doenças, doença kármica, o que o espírito faz, marcação do corpo pelo espiritual, aquela coisa toda. E alguém comentou, e Chico Xavier? Porque todo mundo sabe os problemas que Chico Xavier teve no final lá da sua vida. Usava até peruca, por causa das feridas, problema na vista, aquela coisa toda. Aí perguntaram assim, Chico, ele estava expurgando alguma coisa? Não. Essa é a informação, não tem como a gente saber. Isso foi informação do Espírito, revelação. Não. Aí ainda falou assim, espíritos como Chico, Paulo de Tarso, e falou mais um que eu não lembro, não conseguem, no estágio que estão, não conseguem mais produzir um corpo doente. O que quer dizer isso? Atingir um ponto de equilíbrio tal que o corpo espiritual dele já está equilibrado, que quando se junta a um corpo físico, ele não traz desequilíbrio nenhum para macular aquele corpo físico. Mas é aquilo que ele passou. Problema natural do corpo está deteriorando. Passa o tempo, o corpo tem que fazer aquilo. E alguém nessa hora pensou assim, então ele é suicida involuntário. Alguém deve ter pensado, porque ele na hora falou, e antes que alguém fale que ele é suicida, pensa no objetivo com o qual ele fazia isso, que é o Livro dos Espíritos fala, né? Quando fala do suicídio, fala do espírito que se entrega a uma atividade para o bem coletivo, sem ele estar pensando nele mesmo, ele está se doando, muito pelo contrário, ele está perdendo a vida dele para a coletividade, sem nenhum mérito ali de querer fama ou qualquer outra coisa, coisa que também não tem como a gente descobrir, porque vale a intenção. Tu vê aí, às vezes, vários cientistas mergulhados aí em pesquisa, que é para uma vacina, para salvar isso, aquilo outro.
Você não pode afirmar que ele está fazendo isso pela fama ou pela coletividade. Não tem como você falar isso é fórum íntimo. É a mesma coisa como qualquer atitude nossa. Por isso, não julgueis. A gente não tem como entrar dentro do outro e fazer. Só a pessoa que sabe, e lá os guias espirituais dele, quem está colado com ele, sabe, porque é a intenção. Então, esses espíritos, e no caso dele, ele falou assim, aquilo ali é o uso normal do corpo. Ainda falou brincando, que bem-humorado. Ele falou assim, o homem tem que morrer. Vocês queriam que a gente fizesse o quê? Chegasse lá, apertasse o pescoço dele para matar? Ele tem que morrer de alguma coisa. E foi o corpo se deteriorando. E é a ligação. Não é? Aquela ligação, o comportamento moral da alma, mas não é o comportamento moral da alma agora, é o que ela já conquistou. Então, quando ele fala que causas atuais ou causas anteriores, nós temos que buscar primeiro as causas atuais. Se você não achar, por confiar na lei de Deus, saber que nada acontece injustamente, eu sei que se não tem uma causa que eu encontro nessa vida, é proveniente de alguma. Isso é básico. Mas aí vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. A gente pensa assim? Aí entra naquilo que a gente começou a falar do espírita que blasfema de uma maneira sutil, né? A gente começa assim, poxa, não precisa falar mais nada. Porque isso aqui já está dizendo assim, eu não merecia, meu guia cochilou. São algumas coisas que a gente, sem pensar, a gente bota para fora. Mas você vai falar assim, adianta você controlar isso? Enquanto você estiver alerta, você não expressa. Mas ali no contrapé, na curva, distraído, você faz. Por quê? Porque eu ainda sou assim. Entende? Porque não tem como dissimular. Então, o sofrimento bem sofrido, que é esse sofrimento que eles falam, e ele está aqui, ó. Esse é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes, porque se quitam, e após a quitação serão livres. Olha como é que muda. Eu não estou feliz porque estou sofrendo. Seria algo doido. Entra na cabeça de alguém? Tu está sofrendo? Tá. Ah, que bom. Me bate mais um pouco, me fustiga. Aqui está a chave. Ele está feliz porque sabe que aquilo ali vai libertar. Vamos pensar num negócio assim, bem material, para sair todo mundo impactado. Eu não sei se hoje ainda usam isso, mas tinha umas injeções, eu acho que era bezetacil, oleosa, que era uma desgraça. Uma vez jogando futebol, caí, bati com a cabeça assim, eu tinha uns 18 anos. Por isso que eu não sei se bezetacil ainda usa. Ó, era dia de jogo Brasil e Paraguai. Tu sabe que os caras me levaram, eu de short, meião, tênis, me levaram para a farmácia, que foi no médico, o cara receitou, me levaram na farmácia. Os caras me deixaram lá e foram ver o jogo. Meu pai, meus tios, assim, me deixaram lá. Aí eu parado lá, esperando o cara, é aquilo. O cara quando começou, ele teve que injetar, ó, vou injetar aqui, perto da perna aqui, porque dissolve melhor. Falei, vai. Aí eu fiquei assim, ó, segurando, tinha uma bancada assim, eu fiquei segurando. Eu sabia que a gente torcia, para o cara daqui, ele não querer daqui, eu falei, meu Deus do céu. Aí fiquei. Mas tem que ser, cara, aquilo que vai tirar, era antitetânica e tal. Rapaz, quando ele espetou, quase que minhas pernas dobraram. Mas por que tu aguenta aquilo ali? Porque aquilo ali vai resolver o problema. Crise renal. Eu tenho uma que a período dela é Copa do Mundo, ou Olimpíada, de 4 em 4 anos, ela vem. É um negócio estranho. Nunca vi a pedra, parece cabeça de bacalhau. Nunca vi a tal da pedra. Sempre ela dissolve, eu nunca vi. Mas é aquilo, tu tá com uma dor danada, bate com a cabeça, dá vontade de bater cabeça. O pessoal fala que é igual dor de parto. Eu não sei, que eu não lembro desencarnações femininas. Mas olha, se parto for aquilo, meu Deus do céu, eu vou indicar minha mulher a algum lugar lá no nosso lar, porque nós tivemos 4, ela teve tudo assim de... Você não se preocupe não, porque quando você evoluir, você vai nascer mulher. Não, o espírito não retrograda. Caramba, nós estamos em minoria. Isso sempre...
Mas isso é piada, tá, pessoal? Não tem nada a ver, não. É que ela falou aqui que quando eu voltar mulher, eu vou aprender. Eu falei, não, o espírito não retrograda. É a coisa que as mulheres espíritas não suportam, que é o reino mineral, vegetal, animal, mulheral e hominal. Ó, isso deu uma confusão tão louca. Lá no centro, hoje, eles invertem lá. Porque já tem tanto tempo que eu falei isso. Aí o pessoal hoje fala o contrário, as mulheres. Como são sempre maioria dentro da casa espírita, a gente acaba se ferrando, mas tudo bem. Mas não é verdade nenhum nem outro, tá? Mas o que a gente está falando? Esse sofrimento que você está passando naquele momento, porque você sabe que aquele sofrimento maior vai acabar. Então, meu amigo, pode entrar rasgando, pode demorar a dissolver, pode fazer o que for, você sabe que naquele momento, aquilo ali, daqui uns segundos, passou. E aí é o raciocínio que os espíritos falam. O que é uma vida diante da imortalidade? É isso, é uma fração de segundos. Então, o que o espírito, que é consciente, raciocina é isso. Ele não está feliz porque está sofrendo. Ele está feliz porque depois daquele período difícil, ele vai saber que ele vai estar livre. Porque ele está se livrando de um peso. É igual a gente, sofrer, outro exemplo bem, para a gente fixar bem isso. Eu tenho uma dívida lá da casa própria. Assim para pagar todo mês. Mas, meu Deus do céu, só em você saber que você não vai pagar mais aluguel, que aquilo ali vai parar, você toda vez que está desanimando, que fala, não, só faltam 10, e vai, tum. E tu faz com aquele prazer. Então é esse tipo de pensamento que faz o espírito prosseguir e se animar com isso. Não é porque ele gosta de sofrer, por isso que o pessoal fala que espírita gosta de sofrer, né? Isso é porque não estuda isso direito, aí fala, não, o espírito gosta de sofrer. E acha que o sofrimento por si só é que vai dar a felicidade. Não é. Porque se eu estiver sofrendo, olha só, vou dar um outro exemplo. Eu faço aqui um monte de besteira. Um monte de besteira. Roubo todo mundo, faço um monte de coisa. Vejo que vão me pegar. Começo a sofrer. Esse sofrimento é sincero? Esse sofrimento é do bem-aventurados aflitos? Não. Não. Um ladrão que é pego, um assassino que é pego e vai ser preso, está sofrendo na prisão, porque matou alguém. Esse sofrimento é do aflito que vai regenerar ele? Não. Não é. O sofrimento que vai dar a felicidade é aquele sofrimento que você está passando por uma transformação moral que você fez e uma situação que você está encarando de redimir os seus erros. Aí sim. Aí eu estou cumprindo até fisicamente, com aquilo que a gente está falando. A transformação, o equilíbrio das células perispirituais, ela só se dá pela mudança de frequência vibratória do pensamento do indivíduo. Enquanto tiver ódio circulando aqui, eu vou ter desequilíbrio dentro da minha alma. E para encerrar, uma outra coisinha. Quando a gente fala de, ele sofreu por isso aqui, ele vai alcançar a felicidade eterna? Não. Porque a gente tem que entender o seguinte, às vezes a gente está redimindo e expurgando um erro e está adquirindo outros. Então, é lembrar aquela figura. Nós somos uma mistura de sombra e luz. Pontinhos brancos são as virtudes, pontinhos pretos, os vícios. Nós somos uma mistura disso tudo. Tem coisas que nós somos mais fortes, tipo, superamos, já não caio mais nessa, e tem coisas que eu não supero. A briga é isso, então ainda tenho pontos de contato que vão me causar desequilíbrio. Eu vou tirando, vamos dizer assim, as minhas âncoras que me prendem ao sofrimento em cada uma dessas vicissitudes. Aí fica mais claro, se não pagar o último centil, ainda vai ficar sofrendo. Ou seja, enquanto eu tiver uma vicissitude a ser superada, a transformar em virtude, eu ainda vou sofrer.
Sorte nossa que temos a doutrina espírita para esclarecer isso tudo. Temos casas como essa, que nos dão uma oportunidade, que são verdadeiros educandários e oficinas de trabalho para proporcionar essa chance para nós. Que Jesus nos abençoe.